O egrégio Tribunal Pleno reúne-se neste momento, em sessão solene, sob a presidência da excelentíssima desembargadora do Trabalho, Maria Helena Migliorini, presidente, para a posse da excelentíssima juíza Mirna Uliano Bertoldi, nomeada mediante promoção pelo critério de merecimento ao cargo de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, na vaga decorrente da nomeação do excelentíssimo desembargador do Trabalho, Alexandre Luiz Ramos, para o cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Solicitamos a todos que recebam em pé os excelentíssimos desembargadores do Trabalho e a representante do Ministério Público do Trabalho. Levantar de novo. Já sabe. De ordem da excelentíssima desembargadora do Trabalho, presidente, convido as autoridades a seguir nominadas para compor a mesa. Excelentíssimo senhor ministro Alexandre Luiz Ramos, neste ato representando o presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Excelentíssimo senhor doutor Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, ministro do Superior Tribunal de Justiça. Excelentíssima senhora doutora Cláudia da Silva Prudêncio, secretária-geral adjunta, neste ato, representando o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Santa Catarina. Registro ainda que as autoridades presentes nesta solenidade serão nominadas após o pronunciamento da excelentíssima desembargadora do Trabalho, Mirna Uliano Bertoldi. Declaro aberta a sessão solene destinada à posse da excelentíssima juíza
Mirna Uliano Bertoldi. Convido a excelentíssima desembargadora do Trabalho, Gisele Pereira Alexandrino, para conduzir ao recinto a excelentíssima juíza Mirna Uliano Bertoldi. Convido os presentes para ouvir o hino nacional. Convido a excelentíssima juíza Mirna Uliano Bertoldi para prestar o compromisso do seu cargo. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres e atribuições do cargo de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Solicito ao secretário do Tribunal Pleno que proceda à leitura do termo de compromisso e posse da excelentíssima juíza Mirna Uliano Bertoldi. Termo de compromisso e posse da excelentíssima senhora Mirna Uliano Bertoldi no cargo de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Aos 24 dias do mês de agosto do ano de 2018, na sala de sessões do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, cito, na rua Esteves Júnior, número 395, nessa cidade de Florianópolis, estado de Santa Catarina, perante a excelentíssima desembargadora presidente, Mari Helena Migliorini, a excelentíssima senhora Mirna Uliano Bertoldi, juíza titular da 4ª Vara do Trabalho de Florianópolis, toma posse e entra em exercício no cargo de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região por merecimento, mediante decreto de 30 de julho de 2018 do excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, publicado no Diário Oficial da União em 31 de julho de 2018, seção 2, a página 1, em vaga decorrente da promoção do desembargador Alexandre Luiz Ramos para o cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Satisfeitas as formalidades legais,
presta à empossada, neste ato, o compromisso de desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. E para constar, Vera Lúcia Junques, lotada no Serviço de Desenvolvimento de Pessoas, digitou o presente termo, que vai subscrito por mim, Roberto Carlos de Almeida, secretário-geral judiciário, e assinado pela excelentíssima desembargadora presidente e pela empossada. Convido a excelentíssima juíza Mirna Uliano Bertoldi para assinar o termo de compromisso e posse. Nesse momento, cumprindo o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 2º da Resolução Administrativa número 58/2003, a excelentíssima desembargadora do Trabalho, Maria Helena Migliorini, presidente, entrega a faixa e a insígnia da Ordem Catarinense do Mérito Judiciário do Trabalho à excelentíssima desembargadora do Trabalho, Mirna Uliano Bertoldi, que serão trazidas pelos seus filhos Marina e Leonardo. Convido a excelentíssima juíza Andréia Cristina de Souza Hausmann, digníssima presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 12ª Região, para entregar, em nome da associação, uma placa em homenagem à excelentíssima desembargadora do Trabalho, Mirna Uliano Bertoldi. De ordem da excelentíssima desembargadora presidente, convido o excelentíssimo desembargador do Trabalho, Hélio Bastida Lopes, para conduzir a excelentíssima desembargadora do Trabalho, Mirna Uliano Bertoldi, à sua cadeira. Concedo a palavra à excelentíssima desembargadora do Trabalho, Lília Leonor Abreu, para falar em nome do tribunal. Excelentíssima senhora presidente desta corte, desembargadora Marileda Migliorini, em nome de quem cumprimento as autoridades já nominadas e as que serão nominadas pelo secretário do tribunal. Senhoras e senhores, é com muita alegria que hoje estou aqui para, em nome do tribunal, fazer a saudação de boas-vindas à magistrada Mirna Uliano Bertoldi. A empossada é prata da casa, reconhecida pela sólida experiência profissional e alta capacidade de trabalho, atributos que lhe são reconhecidos pela comunidade jurídica catarinense e que certamente muito contribuirão para agilizar a entrega da prestação jurisdicional, anseio da comunidade catarinense e, mais especificamente, dos jurisdicionados. O esforço pessoal
e a experiência adquirida por Vossa Excelência ao longo desses quase 25 anos de carreira, com certeza servirão de base para aprimorar as decisões colegiadas deste tribunal. Desembargadora Mirna, sei que é forte sua emoção neste momento, e Vossa Excelência sente com mais intensidade por poder vivenciá-la na presença física de sua genitora, Dona Zélia. Minha querida professora do curso ginasial em Timbó, de seus diletos filhos, Leonardo e Marina, e de seus caros irmãos Domingos Sávio, Maria Aparecida, Luiz Carlos, Renato José, Nara Terezinha e demais amigos e parentes aqui presentes. Perante seus olhos, deve estar passando, como um carrossel iluminado, todas as etapas de sua vida pessoal e profissional. O que era um sonho longínquo, hoje é algo presente, real, palpável. Parabéns, desembargadora Mirna. Vossa Excelência é um modelo de perseverança. Continue assim, com essa garra, sempre em busca de novos horizontes. Feitas essas saudações preliminares, permita-me trazer ao conhecimento de todos alguns detalhes do seu currículo e de sua personalidade. Doutora Mirna é natural de Timbó, nesse estado. Nasceu em 9 de setembro, sendo, pois, segundo o nosso zodíaco, virginiana legítima, pois apresenta as características típicas do signo. É trabalhadora, organizada, racional, perfeccionista e inteligente. Porém, apesar de muito focada no trabalho, nas folgas gosta de cinema, diz ela que de todos os gêneros, e também de viagens para a alegria dos seus filhos. Filha dos professores Urbano e Zélia Bertoldi, conseguiu realizar o grande desejo de seu pai, que era ter um filho juiz. Como advogado e professor, era um apaixonado pela atividade judicante, e só não foi juiz porque formou-se mais tarde na vida. Por isso, tenho certeza de que, onde ele estiver, está abençoando essa cerimônia. A empossada frequentou o curso primário ginasial em Timbó, no Colégio Normal Rui Barbosa, onde seus pais eram professores, juntamente com os professores Gelindo e Apolônia Bussi, pais do ministro Marco Aurélio, ilustre participante da mesa de autoridades, e que muito nos honra com sua presença. Posteriormente, veio para Florianópolis, onde prestou concurso público para o cargo de auxiliar judiciário da Justiça do Trabalho, sendo lotada na então primeira Junta de Conciliação e Julgamento de Florianópolis. Graduou-se em Direito na Universidade Federal de Santa Catarina, em 1989. Zelosa com sua formação, frequentou a Escola Superior da Magistratura de Santa Catarina, tendo concluído o curso de preparação em dezembro de 1992. Sempre em busca de aperfeiçoamento, a desembargadora Mirna passou a trabalhar no gabinete do juiz Moreira Cassiari neste tribunal, sendo que, posteriormente, a meu convite, quando aqui cheguei, em maio de 1993, eu a convidei para assessorar também em meu gabinete. Realizada na função de assessora de juiz e com a certeza que essa deveria ser a sua trajetória, a eminente empossada prestou concurso público para a magistratura trabalhista, vindo a tomar posse em 6 de dezembro de 1993, na condição de substituta com atuação nas então juntas de Florianópolis e de São José. Promovida a juíza titular em dezembro de 1998, a empossada judicou nas varas de Criciúma, São Bento do Sul, Blumenau, Timbó, São José e, por último, na 4ª Vara de Florianópolis. A desembargadora Mirna agora ingressa na magistratura de 2º grau, ascendendo por merecimento ao mais alto cargo na jurisdição regional, em vaga decorrente da promoção do ministro Alexandre Ramos para o Tribunal Superior do Trabalho. Ao ministro Alexandre, as nossas homenagens e o nosso registro pela sua marcante trajetória nesta Justiça Regional. Desembargadora Mirna,
Vossa Excelência ascende esse tribunal no momento em que todos os efeitos da reforma trabalhista estão chegando a esta instância julgadora. Mais um desafio a ser enfrentado, pois, na primeira instância, Vossa Excelência analisava as mudanças ocorridas em Florianópolis, ou seja, em menor escala, enquanto que no tribunal esse quadro é bem mais amplo, porque os conflitos advêm de todas as regiões do Estado e apresentam uma gama variada de atividades e de trabalhadores, tanto o setor público como o privado, que vão desde os empregados públicos seletistas até os portuários com suas leis específicas, comerciários, têxteis, metalúrgicos, rurais, mineiros, bem como sindicatos e ainda empregadores, que buscam, nessa instância julgadora, revisão de sentenças que, muitas vezes, envolvem matéria de fato, não sujeitas a recurso de revista, e que, portanto, é a última instância a dirimir a questão. Mas esse desafio, Vossa Excelência, já demonstrou ter a capacidade intelectual e emocional de abordar nas diversas substituições a que foi convocada nesse tribunal e que desempenhou com afinco. Desembargadora Mirna, poderia ainda trazer a lume outros problemas que Vossa Excelência irá enfrentar face às mudanças trazidas pela Lei 13.467 de 2017, referente à reforma trabalhista. Todavia, hoje é um dia de júbilo, é um dia de confraternização, pois celebramos um novo momento na carreira de Vossa Excelência, que está colhendo os frutos de um labor semeado ao longo destes anos, um trabalho consciente da árdua missão do juiz trabalhista de servir a sociedade, resolvendo os conflitos entre o capital e o trabalho. Com essa ideia de semear, encerro aqui a minha saudação a Vossa Excelência, usando as palavras da poetisa Cora Coralina, que, com singeleza, sempre consegue tocar os nossos corações. Abre aspas. Saiu o semeador a semear. Semeou o dia todo e, à noite, o apanhou ainda com as mãos cheias de sementes. Ele semeava tranquilo, sem pensar na colheita, porque muito tinha colhido do que os outros semearam. Seja você esse semeador. Semeie com otimismo, semeie com idealismo as sementes vivas da paz e da justiça. É isso. Concedo a palavra à excelentíssima doutora Késia de Araújo Duarte Neves Gonzalez, procuradora-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 12ª Região. Excelentíssima senhora desembargadora Maria Helena Migliorini, digníssima presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em nome de quem saúdo aos demais integrantes deste dispositivo de honra, senhores desembargadores, juízes, colegas membros do Ministério Público, advogados, demais autoridades, senhores servidores, senhoras e senhores, excelentíssima senhora desembargadora Mirna Uliano Bertoldi. É com imensa satisfação que, pela terceira vez, participo de solenidade nesta respeitável Corte de Justiça, após ter assumido a chefia da Procuradoria Regional do Trabalho da 12ª Região, para, em meu nome e no de todos os demais membros do Ministério Público do Trabalho em Santa Catarina, saudá-la, cara magistrada, por sua assunção ao cargo de desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Assim como Vossa Excelência, também comecei minha caminhada profissional como servidora da instituição que componho e, por isso, sou capaz de imaginar a profusão de sentimentos e lembranças que devem povoar vossa mente e coração nesse momento. Imagino que Vossa Excelência deve recordar com alegria do momento em que ingressou na Justiça Trabalhista Catarinense, ao ocupar o cargo de auxiliar judiciário,
após participar do primeiro concurso público para tal promovido no Estado. Ouso imaginar, como já disse, porque vivi trajetória semelhante, que ao longo de sua carreira, como servidora e posteriormente como magistrada, Vossa Excelência presenciou inúmeras transformações e viveu, tanto em sua vida profissional quanto na privada, porque parece-me impossível construir barreiras absolutamente intransponíveis entre estas duas esferas, momentos de alegrias, tristezas, desafios, vitórias e reveses. Acredito, portanto, que este momento solene seja marcado por inúmeras e significativas recordações para Vossa Excelência. Presumo que seja um momento de muita emoção e de grande significado pessoal. Desta forma, parabenizo-a sinceramente, cara doutora Mirna, por assumir o cargo de desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, lugar onde Vossa Excelência construiu sua história como servidora e magistrada, onde certamente fez amizades e onde firmou laços de respeito profissional com os diversos interlocutores com os quais atuou durante todo esse período, inclusive os membros do Ministério Público do Trabalho. Sublinho não só a sua competência e dedicação profissional, de todos conhecida, mas também a sua condição de mulher, que, juntamente com outras 7 desembargadoras, honra-nos compondo este respeitável Tribunal Pleno. O período em que vivemos impõe inúmeros desafios para todos os que atuam na defesa da ordem jurídica e dos direitos fundamentais, como Vossa Excelência bem sabe, em especial na seara trabalhista, diante da nova realidade trazida pela Lei 13.467 de 2017. Neste sentido, estudo de pesquisadores da Unicamp, publicado recentemente, apontam que, decorrido pouco mais de 6 meses de sua vigência, a reforma trabalhista tem impactado de maneira mais relevante em setores já marcados por baixos salários e alta rotatividade, como o comércio, relegando os empregados do setor à situação mais aguda de precariedade. Evidente que os desafios que Vossa Excelência continuará enfrentando como magistrada, agora em sua atuação no 2º grau de jurisdição, são inúmeros. A realidade social brasileira e catarinense estão a exigir de todos nós, membros do Ministério Público e magistrados, atuação vanguardista no cumprimento de nossas missões institucionais, na construção de uma sociedade mais justa e solidária. E não tenho dúvida que Vossa Excelência, neste tribunal, continuará, como tem feito até aqui, distribuindo justiça no caso concreto. É por isso que, com muita satisfação, lhe entrego os parabéns, desejo sucesso nessa nova empreitada sob as bênçãos de Deus. Parabéns. Concedo a palavra à excelentíssima doutora Cláudia da Silva Prudêncio, secretária-geral adjunta, representando a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Santa Catarina. Excelentíssima senhora presidente desta casa, doutora Maria Leda, excelentíssimo senhor ministro, doutor Marco Aurélio Bozzi, nosso ministro do STJ, excelentíssimo senhor Alexandre Ramos, nosso ministro do TST e um grande amigo da advocacia catarinense, doutora Késia, nossa representante do Ministério Público. Cumprimento a doutora Lilian, que, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimenta a todas as nossas desembargadoras aqui, mulheres. Cumprimento o doutor Godoy, nosso amigo querido, que já veio da advocacia. Em nome de Vossa Excelência, cumprimento a todos nós, desembargadores aqui presentes. Em nome da doutora Maria Beatriz, cumprimento a todas as nossas juízas aqui presentes. Em nome do doutor Marcelo, cumprimento a todos os nossos juízes aqui presentes.
Em nome da doutora Candemil, doutora Alessandra, cumprimento todas as nossas colegas advogadas aqui presentes. Em nome do meu querido amigo, doutor Ricardinho, presidente da CAT, e o meu outro querido amigo, doutor Gilberto Lopes Teixeira, presidente do NOCIASC, em nome de vossas excelências, cumprimento todos os meus colegas aqui, advogados. Senhores familiares, todos os nossos colegas aqui presentes e todos os amigos, familiares e os nossos servidores. Uma boa noite a todos. Doutora Mirna, nossa juíza e hoje nossa desembargadora. Quero que a senhora saiba que eu estou aqui representando o doutor Paulo Marcondes Brincas, nosso presidente da seccional de Santa Catarina. E quando eu o represento, doutora Mirna, eu estou representando 54 mil advogados do estado de Santa Catarina. E dos 54 mil advogados, eu represento 49,78% de todas as mulheres advogadas do estado de Santa Catarina. Então, não preciso lhe dizer da honra e da felicidade de hoje estar aqui representando meu presidente para vir saudá-la. A sua chegada até aqui hoje é por um reconhecimento. E esse reconhecimento, estudando seu currículo, conhecendo a senhora como nós conhecemos, é visto de sua competência, que até hoje sempre atuou. A senhora é uma menina jovem, veio lá de Timbó, né, com seus pais. Nós estávamos conversando, passou por grandes comarcas nossas do estado de Santa Catarina, Criciúma, Blumenau, São José, nada comarcas tão fáceis de se atuar. E veio aqui parar conosco, em Florianópolis, na nossa 4ª vara do trabalho. Eu tive a honra, doutora Mirna, de durante todos esses anos estar quase que praticamente ao lado da senhora. Estávamos em lados opostos, senhora como juíza e eu como advogada. Porém, ambas sempre na busca e na procura de uma justiça igualitária. A senhora sempre foi muito firme, muito ética, muito aguerrida, muito inteligente, muito amiga e uma mulher muito sensível. E foram todos esses adjetivos que aqui estão que fizeram a senhora aqui estar hoje conosco. Gostaria que a senhora soubesse que aqui de 17, nós temos 18, 17, nós temos 11 homens, 7 mulheres, 8 mulheres, enquanto nós, na advocacia catarinense, estando em 49,78%, nós, mulheres, somos a minoria nos escritórios de advocacia, nos seus comandos. Nós, mulheres advogadas, ganhamos 79% do que um homem advogado ganha. Então, a senhora estar aqui hoje, assumindo o cargo como nossa desembargadora, não é só para nós, mulheres advogadas, uma honra, a felicidade de compartilhar do seu sucesso e da sua conquista, mas para todas as mulheres da nossa sociedade. Desejo à senhora muito sucesso, muita paz, muita humildade e nunca esqueça de nós, advogados catarinenses. Siga com Deus, que Deus lhe proteja. Obrigada. Concedo a palavra à excelentíssima desembargadora do trabalho, Mirna Uliano Bertoldi. Excelentíssima presidente e desembargadora Marieleda Migliorini, em nome de quem cumprimento todas as autoridades presentes, já nominadas e que serão nominadas pelo cerimonial. Senhoras e senhores, 32 anos se passaram desde o dia em que ouvi anúncio veiculado em uma estação de rádio acerca da abertura de concurso público para vários cargos no Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Imediatamente me interessei, já que cursava, à época, a 3ª fase do curso de Direito na Universidade Federal de Santa Catarina e tinha intenção de trabalhar na área jurídica. Tive a felicidade de ser aprovada no concurso para o cargo, à época designado de auxiliar judiciário. E em 20 de outubro de 1986, tomei posse, sendo lotada na então denominada Primeira Junta de Conciliação e Julgamento de Florianópolis. Um tempo depois, fui chamada para assumir cargo, em razão de concurso prestado em outra área do Poder Judiciário. Mas já havia sentido grande afinidade com a Justiça do Trabalho, razão pela qual optei por aqui permanecer.
Após concluir o curso de Direito, em 1989, fui alçada à condição de assessora no gabinete do juiz Cassiari e, depois, convidada para trabalhar no gabinete da desembargadora Lília Abreu, que havia sido minha primeira professora de Direito do Trabalho na universidade. Com o trabalho desempenhado nos gabinetes, nasceu a certeza da profissão que gostaria de seguir. Prestei meu primeiro concurso para a magistratura, obtendo a tão sonhada aprovação em 1993, tendo tomado posse no dia 6 de dezembro do mesmo ano. Desde então, muita coisa mudou. Sempre trabalhamos com uma grande quantidade de processos, mas, ao longo dos anos, o número foi crescendo desmensuradamente. Essa mudança de perfil da Justiça do Trabalho se deve principalmente às novas competências que lhe foram atribuídas, dentre elas a execução das contribuições previdenciárias, por meio da Emenda Constitucional número 20, de 1998, e com o advento da Emenda Constitucional número 45, de 2004, as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho, as ações que envolvam o exercício do direito de greve, dentre várias outras. Segundo dados constantes no site do TST, em 2004 foram recebidas em todo o Brasil em torno de 1.600.000 ações, enquanto que, no ano de 2017, foram mais de 2.600.000. O crescente número de ações judiciais trata de tema recorrente entre os operadores do direito, tendo em vista o evidente impacto desse fato, tanto para nós, juízes, como para os demais envolvidos na atividade jurisdicional, ou seja, servidores, advogados, membros do Ministério Público e, evidentemente, os jurisdicionados. A alta litigiosidade passa por uma questão cultural existente entre nós, no sentido de que a solução para o inadimplemento de obrigações é a judicialização do conflito e não a negociação. Há necessidade, portanto, de se investir em formas alternativas de solução dos conflitos, tais como mediação, conciliação e arbitragem. E isso tem sido feito de forma muito eficiente, tanto no âmbito nacional como regional da Justiça do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho e os tribunais regionais vêm cada vez mais incentivando a prática da conciliação. Eu aproveito o ensejo para parabenizar a nossa presidente desembargadora Maria Leda, que, desde o início do seu mandato, não tem medido esforços no sentido de promover as condições necessárias para que sejam alcançados melhores resultados nas conciliações. Promovendo a instalação dos centros judiciários de conciliação, tanto no primeiro como no segundo graus, e a promoção de cursos de formação de conciliadores e mediadores para magistrados e servidores. Iniciativa recente foi a entrega de certificados às 3 empresas que fechassem mais acordos durante a 4ª semana de conciliação trabalhista, bem como a vara que obtivesse maior desempenho no quesito conciliação. Nas palavras da nossa presidente, fortalecer a cultura da conciliação é um projeto que exige a participação de toda a sociedade. Os resultados já têm sido notados e o percentual de processos conciliados tem crescido nos últimos tempos. Somente no Centro de Conciliação de Primeiro Grau do Foro de Florianópolis foram conciliados, desde a sua implantação, mais de 5.000 processos. Conforme notícia divulgada no site do Conselho Nacional de Justiça, em abril desse ano, dados sobre o cumprimento das metas nacionais de 2018 apontam que, pela primeira vez nos últimos anos, o número de processos solucionados foi maior que o número de processos distribuídos em todo o Judiciário. Esse dado revela que os demais ramos do Poder Judiciário, da mesma forma, estão imbuídos do espírito da conciliação. E eu aproveito para destacar, nesse sentido, a atuação do excelentíssimo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, que nos dá a honra da sua presença nessa solenidade. O ministro Marco Aurélio sempre foi grande incentivador
dos métodos alternativos de resolução dos conflitos, tendo atuado, inclusive, no Comitê Executivo do Movimento pela Conciliação, do Conselho Nacional de Justiça. Continuar a estudar e pensar novos mecanismos de solução de conflitos é essencial. Merece destaque também, nesse aspecto, o papel fundamental das escolas judiciais no aprimoramento e no aperfeiçoamento dos magistrados, já que não há condições de um desempenho razoável da jurisdição sem a presença de estudo contínuo. Nesse movimento em que vivenciamos uma grande alteração na legislação trabalhista, a atuação da escola judicial tem sido de vital importância, porquanto constitui espaço de troca de ideias e experiências. Outro aspecto relevante, a meu ver, para a racionalização na solução das demandas reside na uniformização da jurisprudência. E o nosso tribunal vem cumprindo bem essa missão, já tendo editado 135 súmulas, o que demonstra a preocupação deste regional com a segurança e estabilidade jurídicas. E a preocupação relativa à segurança jurídica das decisões fica mais uma vez evidenciada com a recente alteração da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Foram alterados 10 artigos, dos quais destaco o artigo 20, que dispõe que nas esferas administrativa, controladora e judicial não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Feitas tais considerações, indispensáveis sob minha ótica, como representante do sexo feminino, não poderia deixar de falar um pouco sobre a participação das mulheres no Poder Judiciário. A luta da mulher pela igualdade é muito antiga, bastando lembrar que apenas em 1932 foi conquistado o direito ao voto feminino. E somente com a aprovação do Estatuto da Mulher Casada, no ano de 1962, deixou de ser necessária autorização do marido para a mulher trabalhar. Recentes pesquisas apontam que as mulheres ganham menos que os colegas do sexo oposto em todos os cargos, áreas de atuação e níveis de escolaridade pesquisados, sendo que a diferença salarial chega a quase 53%. Além disso, mulheres ainda são minoria nos principais cargos de gestão, como diretoria, por exemplo. Acerca da representatividade da mulher no Poder Judiciário, especificamente, dados atuais do Conselho Nacional de Justiça demonstram que 37,3% dos 17.670 magistrados brasileiros são mulheres. Na Justiça do Trabalho, a representatividade feminina é maior. Neste tribunal, dos 129 magistrados em atividade no primeiro e segundo grau, 53 são mulheres, ou seja, cerca de 41%. No tocante aos postos de comando da Justiça, no dia 15 de agosto do ano corrente, com a posse da ministra Rosa Weber na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, o Brasil passou a ter pela primeira vez 5 mulheres no comando das principais instituições jurídicas do país, ou seja, no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça, no Tribunal Superior Eleitoral e na Procuradoria-Geral da República e na Advocacia-Geral da União. E nessa semana, mais precisamente no dia 20 de agosto, realizou-se o seminário Elas por Elas, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça, no qual reuniram-se líderes femininas do Judiciário, contando com a presença das ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber, e da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. O evento teve como pautas a igualdade de gênero na sociedade como um todo e na política, a violência contra a mulher e as dificuldades de crescimento na carreira pública para o sexo feminino, fato que demonstra a atualidade e a necessidade de discussão e reflexão pela sociedade em geral acerca do tema. Especificamente no segundo grau deste tribunal, dos 18 cargos de desembargador, muito me honra agora ser a 8ª mulher a integrar esta corte na vaga do desembargador Alexandre Ramos, hoje ministro do Tribunal Superior do Trabalho,
o qual, destaco, é motivo de orgulho da Justiça catarinense. Assumir esta nova função é um desafio muito grande, e o meu compromisso com a Justiça é hoje renovado. Tenham a certeza de que continuarei me dedicando com afinco a essa carreira que abracei, com o objetivo de fortalecer o Poder Judiciário perante a sociedade, tendo sempre como principal foco o destinatário final do nosso trabalho, ou seja, o jurisdicionado. Gostaria, por fim, de tecer alguns agradecimentos, ressaltando que, nessa jornada de 25 anos de magistratura, muitos me acompanharam e fazem parte do resultado hoje alcançado. Primeiramente, agradeço a Deus, em quem acredito e confio. Agradeço as gentis e acolhedoras palavras da desembargadora Lília Leonor Abreu, decana desta casa, dedicada magistrada e professora, que me inspirou e me mostrou os encantos do direito do trabalho, estendendo aos demais desembargadores desta casa o meu agradecimento por acreditarem na minha capacidade para compor este tribunal. Da mesma forma, manifesto meu agradecimento às sensíveis palavras da doutora Késia, procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho, e da doutora Cláudia Prudêncio, representante da Ordem dos Advogados do Brasil, ambas mulheres e dedicadas profissionais, que fazem a diferença em seus campos de atuação. Destaco meu respeito e gratidão a todos os juízes com quem trabalhei, em especial ao querido colega e amigo Geraldo José Balbinot, primeiro juiz com quem trabalhei na condição de juíza substituta na 6ª Vara do Trabalho de Florianópolis, a querida amiga Maria Beatriz da Silva Gubert, com a qual trabalhei grande parte da época de juíza substituta em Florianópolis, compartilhando das angústias iniciais da carreira, ao amigo Narbal Filete, com quem trabalhei nos primeiros anos da titularidade em Criciúma, bem como a colega Patrícia Medeiros, com quem, por último, dividi o trabalho na 4ª Vara de Florianópolis. Em nome desses queridos colegas, presto homenagem a todos os demais. O meu reconhecimento a todos os servidores que estiveram ao meu lado, especialmente o servidor aposentado Marcelo Silveira de Campos, primeiro diretor com quem trabalhei, e a servidora Andréia Guidotti Dilma, diretora de secretaria da 4ª Vara do Trabalho de Florianópolis, última vara na qual judiquei. Em nome de ambos, homenageio todos os demais servidores que me auxiliaram até aqui, fazendo especial menção ainda à querida equipe da 4ª Vara de Florianópolis. Não poderia deixar de mencionar também os nobres advogados, parceiros indispensáveis na construção de uma prestação jurisdicional justa, adequada e célere. Meu respeito e admiração a todos vocês. Meu agradecimento mais do que especial a meus pais, Urbano e Zélia, a quem devo tudo o que sou. Meu pai, que já não se encontra entre nós, foi quem primeiro acreditou em mim e no meu potencial. A minha mãe, cuja presença muito me alegra nessa hora, agradeço por tudo e digo que minha felicidade é maior por estar com ela, compartilhando esse momento tão importante. Aos meus irmãos, todos aqui presentes, muito obrigada pelo apoio nos momentos difíceis. Os meus agradecimentos aos meus filhos, Leonardo e Marina, que muitas vezes não têm a merecida atenção. Face às exigências do cargo, vocês são a razão da minha vida. Tenho orgulho de vocês, bem como da coragem com a qual enfrentam a vida. Agradeço, por fim, ao Roberto, meu companheiro por mais de 25 anos, que precocemente nos deixou. Muitas vezes, Roberto foi pai e mãe nas minhas ausências, e por isso terá sempre a minha gratidão. Muito obrigada a todos. Convido os presentes para ouvirem o hino de Santa Catarina.
enxugar o que é bem dentro. Obrigada. Esse vestido aqui não me deixa. A excelentíssima desembargadora do Trabalho, Maria Heleda Migliorini, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, registra e agradece a presença das seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor Tenente-Coronel Alain Camilo Rodrigues, oficial de operações neste ato, representando o comando da 14ª Brigada de Infantaria Motorizada. Excelentíssimo senhor desembargador do Trabalho, Marcelo José Ferlindo Ambroso, neste ato representando a presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Excelentíssimo senhor juiz de direito Vitor Aldo Bride, primeiro vice-presidente da Associação dos Magistrados Catarinense. Excelentíssima senhora juíza titular de Vara do Trabalho, Andréa Cristina de Souza Hausboom, presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 12ª Região. Excelentíssima senhora doutora Ione Ramos, desembargadora do Trabalho da 12ª Região, aposentada. Excelentíssimo senhor doutor Humberto Grilo, desembargador do Trabalho da 12ª Região, aposentado. Excelentíssimo senhor doutor Antônio Carlos Facioli Chedid, desembargador do Trabalho da 12ª Região, aposentado. Excelentíssima senhora doutora Marta Maria Villalba Falcão Fabre, desembargadora do Trabalho da 12ª Região, aposentada. Excelentíssimo senhor doutor Geraldo José Balbinot, desembargador do Trabalho da 12ª Região, aposentado. Ilustríssima senhora Ana Cláudia Pereira, primeira tenente representando o comando da Escola de Aprendizes Marinheiros de Santa Catarina. Excelentíssimo senhor Tenente-Coronel Aviador Luiz dos Santos Alves, comandante da Base Aérea de Florianópolis. Excelentíssimo senhor Juiz Federal Nelson Gustavo Mesquita Ribeiro Alves, diretor da Associação dos Juízes Federais do Estado de Santa Catarina. Excelentíssimo senhor doutor Marcel Luciano Rigusti Viegas dos Santos, juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, na pessoa de quem cumprimentamos os juízes do trabalho da 12ª Região. Excelentíssimo senhor doutor Nelson Hamilton Leiria, juiz do trabalho aposentado da 12ª Região. Excelentíssimo senhor doutor Sebastião Tavares Pereira, juiz do trabalho aposentado da 12ª Região. Excelentíssimo senhor doutor Gilberto Lopes Teixeira, presidente do Instituto dos Advogados de Santa Catarina. Excelentíssima senhora doutora Alexandra Candemil, representando o presidente da Academia Catarinense de Letras Jurídicas. Excelentíssimo senhor doutor Ricardo Correia Júnior, presidente da Associação Catarinense dos Advogados Trabalhistas. Excelentíssima senhora doutora Maria Lúcia de Lis, vice-presidente da Comissão Estadual de Direito do Trabalho da OAB de Santa Catarina. Ilustríssima senhora gerente Jaqueline Chu, neste ato representando o superintendente da Caixa Econômica Federal. Ilustríssimos senhores representantes de entidades de classe, demais autoridades, senhores advogados, senhores servidores, senhoras e senhores. Solicitamos aos presentes que permaneçam em seus lugares e, por gentileza, aguardem para que a empossada seja cumprimentada primeiramente pela excelentíssima desembargadora do Trabalho presidente e as autoridades que compõem a mesa, bem como pelos excelentíssimos desembargadores desta corte. Logo após, as demais autoridades e os excelentíssimos juízes de primeiro grau, seguido dos familiares e dos convidados.
Declaro encerrada a solenidade. Esqueci que eu tenho que levantar. Rapaz, eu cheguei, fiquei atrapalhado. Chegou uma hora que eu disse, eu me sentado. Eu fiquei enrolando. Acabei de 3 horas. Não sei. Tem um escudo muito querido aqui na minha frente.
Obrigada.
Dica